2023, ano da proclamação. Proclamação do Evangelho. Essa é a palavra profética para o ano de 2023. Atos capítulo 28, versículo 31. Proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Vamos cantar de novo esse refrão? Nada, mas pode trazer mudança para esse mundo sem Deus. Do Evangelho da esperança, exalta Jesus o Rei. Nada mais pode trazer mudança para esse mundo sem Deus. Nada pode. Do Evangelho da esperança, exalta Jesus o Rei. glória a Deus. Seja exaltado Senhor, seja exaltado Jesus na nossa vida, na nossa cidade, na nossa nação, em nome de Jesus. Pode assentar, queridos. Nós vamos trazer essa breve palavra e daqui a pouquinho nós vamos fazer essa virada na presença do Senhor. Vamos fazer isso orando. Que bom que você está aqui. A palavra sobre nós 2022, ano do sobrenatural. E depois que você recebe o sobrenatural, como você viu nos testemunhos, nós vamos proclamar para os quatro cantos, para onde nós passarmos, aquilo que Deus fez sobrenatural na nossa vida. Continua fazendo, vai fazer, porque Ele já fez em algumas vidas. Ele é o mesmo ontem, hoje, será sempre. Deus é o Deus do amanhã. Você crê nisso? Romanos 9,17, ele falou assim: eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Isaías 61, versículo 1 e 2: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Esse é 2023, poderosamente vamos fazer isso. E o dia da vingança do Senhor, para consolar todos os que andam tristes. Amém? Ele está falando de você. 1 João capítulo 1. O que era desde o princípio, e o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, disse João. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida, a respeito de Jesus. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que o que vimos e ouvimos, para que você também tenha comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Ano da proclamação. O que significa proclamação? Olha o que o dicionário diz, para você entender muito bem isso. Proclamação é o substantivo feminino, que significa ato de proclamar, pronunciar ou anunciar alguma coisa. Fala para a pessoa que está próxima de você: anunciar é o mesmo que proclamar. Anunciar Jesus, anunciar o Evangelho. Na maior parte dos casos, uma proclamação é um discurso feito no âmbito político ou militar, feito em alta voz, apesar de também poder ser por escrito. De igual forma, a palavra proclamação também pode indicar um documento que contém a informação que é anunciada ou proclamada. Sinônimos de proclamação: anúncio, alocução, discurso, declarar publicamente em voz alta e com solenidade, declarar enfaticamente, afirmar, asseverar, promulgar uma lei, decretar ou
publicar, atribuir-se, título oposto, intitular-se, aclamar. Tudo isso tem a ver com proclamação. Além disso, o ato de proclamação é inserido em uma ocasião solene e indica a importância daquilo que é proclamado. Por isso que o cristianismo tem essa expressão, proclamação do Evangelho, porque remete a anunciar, a declarar, a proclamar, a comunicar o Evangelho segundo a ordem que Jesus deu. Está lá em Marcos capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Por isso que nossas reuniões, por isso que as nossas celebrações são atos públicos e são atos solenes. Por isso que deve ter reverência, decoro diante da proclamação do Evangelho, porque é algo importante que está acontecendo, mas é algo que faz parte da sua vida também. E no Brasil nós temos, eu citei aqui pelo menos 2 proclamações, muito importante, muito relevante para a nossa nação. E a primeira, na verdade, a segunda é essa aqui, mas a primeira você conhece também, a proclamação da República e a proclamação da Independência. O que foi isso? É um feriado muito top, que a gente aproveita para descansar. Não, olha só, a proclamação da República consiste em uma manifestação política, em que é anunciado o regime em detrimento ao outro. A proclamação da República no Brasil, você sabe, aconteceu em 15 de novembro de 1889, há 133 anos já se foram, e instaurou o regime republicano, que significou o fim da monarquia. O fim da monarquia constitucional. A proclamação da República foi assinada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil. Passamos por um regime presidencial e não mais monarquia. Isso foi a proclamação da República. E a proclamação da independência é um ato de um país anunciar o fim da sua subordinação em relação a outro país. O Brasil proclamou a independência no dia 7 de setembro de 1822, 200 anos de independência do Brasil, daquilo que foi chamado Grito do Ipiranga, e nos tornamos independentes politicamente de Portugal, deixando de ser uma de suas colônias. Pois bem, a proclamação da República, troca de regime governamental. A proclamação da independência, fim da subordinação a outro país. Então, literalmente, nós somos livres por conta dessas 2 proclamações. E a proclamação do Evangelho, assim como foi no Grito do Ipiranga, não deixa de ser um grito pedindo socorro, onde nós anunciamos um novo reinado, um novo rei e um novo reino, um novo governo, que é eterno, que não se acabará, como nós já cantamos aqui hoje. E o Rei Jesus, que instaurou esse governo, que trouxe o anúncio desse reino. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E por isso, queridos, que não importa que tipo de governo se instaure sobre a terra e que país você viva, você pertence a um outro reino. A sua segurança vem do reino dos céus. A sua provisão vem do reino de Deus. E nesse reino não tem restrição, não tem miséria. O Rei Jesus amou como o Pai nos ama, queridos, de tal maneira, e trouxe esse reino inabalável, vitorioso para as nossas vidas. Então, tivemos a proclamação da República, proclamação da independência, mas a proclamação do Evangelho na minha e na sua vida faz toda a diferença. Fez toda a diferença. Por isso estamos aqui. Então, proclamar, pastor, isso não é, desde que eu me converti, não é para fazer isso? Só que em 2023 nós vamos dar um up em tudo isso. Nós vamos caminhar todos no mesmo sentido. Nós vamos fazer isso de forma intensa. Nós vamos dar um start
naquilo que é o crescimento que o Senhor tem prometido para esta casa apostólica, para a sua vida, para aqueles que fazem parte. Promessas de anos que Deus liberou. Diante dessa palavra, da execução, da prática dela, nós vamos viver intensamente aquilo que Deus prometeu. Você crê nisso? Eu não estou vendo essa felicidade toda aí. Acho que as frutas pesaram, né? Ou a fruta só aumentou a fome que você estava aí. Você vai viver o melhor de Deus de todos os tempos na sua vida. Não sou eu que estou dizendo, o Senhor deu essa palavra. Sem restrição a palavra está dizendo. Sem restrição, você sabe o que é isso? Ai, pastor, eu não vivi os outros anos o sobrenatural, igual a pastora disse. Sabe por quê? Porque a gente não faz a nossa parte. Pensa bem. Se Deus liberou, se a palavra está aí, se tem o caminho para isso, por que a gente não recebe? Então, o ano da proclamação. Aí eu não proclamo nada e quero receber a bênção. Nós vamos sair daqui já proclamando, em nome de Jesus. Você viu que tem uma água saindo do trono de Deus, saindo da cruz. E ficou linda a água aqui, né? Uma água que não molha. E não se escandalize com o que eu vou dizer. Você vai ver barquinhos aqui. E lá na entrada, quem viu os aviões sobrevoando lá no saguão? Decoração maravilhosa. Você, quando sair daqui, você vai pegar um desses barquinhos ou um desses aviõezinhos. Muitos deles estão escritos. Por isso que eu estou dizendo, não se escandalize. Foi feito com páginas da Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que acha que a Bíblia é tão sagrada que não pode pôr a mão, nem abre ela para ler, porque é muito sagrado. Então não vou tocar na Bíblia. Eu estou falando isso porque uma vez a pessoa se escandalizou, porque viu minha Bíblia toda riscada, toda marcada, toda anotada, com marca-texto para todo lado. Falou assim, você fez isso na Bíblia? É sagrada. Eu falei, sagrado mesmo é quando você pega ela, lê, coloca no seu coração e pratica. Aí ela se torna viva. Sabe? No papel pode ser feito esse ato profético, sim. Então você, quando sair daqui, você vai pegar um aviãozinho ou um barquinho desse daqui na frente e você vai meditar nessa palavra. Você vai receber como tarefa do ano de 2023 proclamar essa palavra ou aquela que está dentro do seu coração. Nós vamos falar muito sobre isso. Proclamação do Evangelho. Pastor, vai ter algum curso para isso? Já está aí no seu coração o que Deus já fez. Olha só, Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem que fez isso? Senão, Jesus. Paulo está escrevendo aos Colossenses. Em quem temos redenção e saber o perdão dos pecados, e ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois neles foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Está falando de Jesus. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Por isso celebramos a ceia hoje. Antes, vocês estavam separados de Deus, em suas mentes eram inimigos, por causa dos maus procedimentos de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido
proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses e serve muito para mim e para você. Ele nos tirou do reino das trevas. Nós dissemos sim para esse evangelho. E agora nossa tarefa é proclamar. Pastor, mas ainda tem tanta coisa para ser curada, tanta coisa para ser consertada, tanto milagre para receber. Tudo isso vai acontecendo enquanto você vai proclamando. As coisas caminham juntos. Porque se você levar 80 anos para ser curado de tudo que você sofreu, quando você começar a pregar o evangelho, ninguém nem te escuta mais. Então tem que caminhar junto. A coisa